Bom dia, meus queridos alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História com o professor César Robério, aqui direto do Estúdio 4 do canal Educação, esse programa de mediação tecnológica, né, que leva o conhecimento até você. E nossa aula de hoje, pessoal, dando a sequência, essa aqui já é a segunda aula, se você está acessando agora aí pelo YouTube, vai na plataforma do canal Educação, que tem uma aula anterior, na sequência. Hoje nós estamos falando sobre um tema que é muito comentado, que está nos noticiários, é a questão palestina, conflito entre árabes e judeus, entre os palestinos e os israelenses, tá legal? No slide anterior, né, que nós tínhamos encerrado a primeira aula, nós estávamos comentando o acordo de Camp David. Camp David, vocês estão vendo aí, foi em 1979, foi intermediado pelos Estados Unidos, né, aí o presidente Nixon, em que Israel decidiu pela devolução da península do Sinai para o Egito, tá? No sentido de, sei lá, um acordo aí entre eles dois. Vocês estão vendo aí. Na aula anterior, nós comentamos que na Guerra dos Seis Dias houve uma agressiva expansão de Israel, né? Tanto na relação da faixa de Gaza, da Cisjordânia, nas colinas de Golã, e também, antes eles já tinham ocupado aí o Egito, Canal de Suez. Os egípcios tornaram-se os primeiros árabes a reconhecerem oficialmente o Estado de Israel, gerando uma profunda revolta entre os demais países da região. Então, para você que está chegando agora, que não assistiu a aula anterior, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Estado de Israel, né? Havia todo o sentimento de solidariedade ao povo judeu, sobretudo após aquelas tragédias todas feitas pelo nazismo, né, em relação ao povo judeu, tá bom? O antissemitismo. Ocorre que, naquele território onde foi criado o Estado de Israel, há séculos morava um outro povo, né, os palestinos. E aí começa a confusão. Os judeus chegando, os palestinos já estavam, né, cada um com seu argumento, cada um com a sua razão, e começam a se enfrentar. Nesse enfrentamento, países vizinhos, né, o Iraque, a Síria, o Egito, vão ficar solidários à Palestina, né, porque eles têm a mesma origem árabe. Né? Ocorre, nesse contexto todo, tá, de entendimento, de acordo, o Egito reconhece, né, o Estado de Israel. Ora, o Egito, que é um país, faz parte da comunidade árabe, reconhecer o Estado de Israel, isso provocou a insatisfação dos outros países árabes, tá certo? Porque o Egito foi o primeiro, né, a reconhecer essa autonomia, essa questão. Não é uma região conflituosa, não havia uma disputa. Então, as outras nações árabes não reconheciam o Estado de Israel como país. Reivindicavam também a criação do Estado palestino, né? Porque os direitos aí vão entrar em choque. Ambos os povos, os palestinos e os judeus, vão reivindicar o direito a terem um país, a terem um Estado, né? Um território. Israel largou na frente, né? Em 1948 já é estabelecido o Estado de Israel. Agora, palestino ainda não. Ok? 1987 acontece a primeira intifada. Que é isso, professor? Que nome é esse? Intifada. Pessoal, intifada é o nome que se deu a essa revolução, né, dos palestinos. Vocês estão vendo a imagem? Você está vendo a fotografia? Está vendo aí jovem, você está vendo que é Palestina. Você identifica até pela esse turbante que eles usam na cabeça, né? É muito comum, muito típico da cultura árabe, né? Então, enfrentamento com pedras, com um pedaço de madeira, né? Foi algo assim muito primitivo, digamos assim, algo muito espontâneo, né? Mas muito limitado, porque em se tratando de forças armadas, né? A militarização de Israel é bem mais avançada do que a dos palestinos, tá? Então, a intifada foi isso, né? A primeira intifada foi em 87. Eu estou colocando aqui na ordem cronológica, viu, pessoal? Na aula anterior, nós resgatamos desde o ano 70, quando os judeus foram expulsos, né, pelo Império Romano, dando origem à dispersão deles
em vários países, avançamos até o século XIX, né, com a origem do movimento sionista, e nesta aula estamos começando aqui a partir de 87. Então, a primeira intifada foi uma revolta da população árabe, palestina, contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus, pedaços de madeira, né, pedras, os tanques e armamento de guerra judeus. Mas é lógico que não tinha como ter efeito, mais um ato de quase que um desespero, né, do povo palestino, você enfrentar tanques com pedra, mas foi exatamente essas imagens do povo palestino enfrentando tanques com pedra e pedaços de madeira, que isso também atraiu a solidariedade internacional em relação aos palestinos, porque ali uma situação de desigualdade enorme, percebe? De um lado um tanque de guerra israelense, do outro lado palestinos lançando pedras, né? Nesses tanques não faz nem cócega no tanque de guerra, né, Andrés? A pedrinha. Mas assim, olha como é curioso. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a opinião pública internacional ficou do lado do povo judeu. Por conta das imagens, campo de concentração, as pessoas, né, milhões de judeus mortos, né, covardemente, traiçoeiramente. O tempo passa, o Estado de Israel é criado, e com essas imagens que vocês estão vendo aí na sua tela, jovens palestinos enfrentando tanques israelenses com pedaço de madeira, com pedras, aí a opinião pública se desloca, agora vai ficar solidária ao povo palestino, porque é visível a relação de desigualdade, né, entre povo, entre as forças armadas israelenses e os recursos militares dos palestinos. A reação de Israel foi dura e gerou revolta na comunidade internacional em virtude do peso desproporcional do uso da força nas áreas da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Na aula anterior nós comentamos, detalhamos, né? Dá uma olhadinha se você perdeu, falando, conceituando, explicando as principais características da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Então é exatamente isso que eu estava comentando há pouco, a desproporcionalidade. Não havia, portanto, a necessidade, né, do uso da força daquela proporção na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Ora, mas se esses garotos estavam lançando pedras contra tanque, eles não iam conseguir deter um tanque, obviamente, né? De tal maneira que a comunidade internacional vai ficar solidário aos palestinos, né? Então, é criado o Hamas, o mais radical ala, né, dentre os palestinos, que visava a destruição completa do Estado de Israel. Ao contrário da OLP, a Organização da Libertação da Palestina, né, que teve como grande referência o líder palestino Yasser Arafat, né, a OLP objetivava apenas a criação do Estado de Israel. Grava bem isso. Dentre o povo palestino, né, que disputa o direito a um território, nós vamos ter o Hamas, né, e vamos ter a OLP. Enquanto a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, lutava para a criação do Estado palestino, assim como já tinha sido criado o Estado de Israel, o Hamas não quer somente isso não, ele quer também, lógico, um Estado palestino, mas defende a destruição completa do Estado de Israel. Aí eles vão ter os argumentos deles, como eu falei na aula anterior, no conflito entre palestinos e judeus israelenses, existem lado a lado os seus argumentos, as suas razões, né, as suas verdades, tá? Cada um argumenta procurando defender seus interesses. Então, pessoal, veja bem, em relação a tanto do lado, outro ponto interessante para destacar, tanto do lado de Israel como do lado da Palestina, há pensamentos divergentes. Tanto de um lado como de outro, vamos encontrar os que defendem o diálogo, a paz, a convivência. E vamos também ter, tanto de um lado como de outros, que defendem o enfrentamento mesmo, armado, militar. Não é nada de diálogo. Tá legal? E, infelizmente, tanto de um lado, como tanto do lado de Israel, judeus, como do lado dos palestinos, o que acaba tendo mais evidência exatamente são aqueles que
defendem o enfrentamento militar, né? Isso que acaba resultando em muitas mortes também, de lado a lado, tá legal? Sendo que, pelo que vocês estão percebendo, vai acabar morrendo mais palestinos que judeus, exatamente pelo poder bélico, né? Armamentista de Israel. Tá legal? Então grava isso. Intifada. Intifada é o nome que se dá para esse enfrentamento, o movimento popular dos palestinos, muitas vezes de forma desigual. Tá vendo aí, o cara lançando pedras, né? Essas imagens aqui ainda estão caminhando, estão vivos, estão jogando pedra, né? Do outro lado, os tanques, com certeza, né? Os alvos eram os tanques, mas não é difícil você imaginar que parte desses jovens que estão aí lançando pedras, adolescentes, né? Que eles já cresceram nesse momento, nessa clima de guerra. Olha lá o fundo. Olha ali, você tem algumas casas, tem alguns prédios, mas tem muitos destroços, né? Muitas ruínas. São regiões que são constantemente bombardeadas, tá? Bombardeadas, tá legal? É capaz de imaginar que algum desses jovens, inclusive, acabaram morrendo no confronto. Acordos de Oslo, em 1993. De um lado você está vendo aí o Yasser Arafat, esse aí do turbante, representando a Palestina, né? E o Isaac Rabin, do lado da esquerda, primeiro-ministro de Israel. No meio, o presidente dos Estados Unidos, na época, né? O Mr. Bill Clinton. Então, os Estados Unidos foi então solicitado, mais uma vez, para arbitrar esse conflito. Nos slides anteriores, você viu os Estados Unidos mediando um conflito entre Israel e o Egito, né, o acordo de Camp David. Agora, nos acordos de Oslo, vamos novamente os Estados Unidos atuando como mediadores, aquele que fica procurando estabelecer a paz, o entendimento, né, um consenso, e aí, de um lado, o Yasser Arafat, né, representando os palestinos, do outro lado, o Isaac Rabin, né, primeiro-ministro de Israel. Foi criada a Autoridade Nacional Palestina, responsável por todo o território da Palestina, envolvendo parte da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Na aula anterior, eu chamei muito a sua atenção para você estudar sempre recorrendo aos mapas. E não adianta de nada eu falar aqui na Palestina, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, em Israel, se você não se localiza no espaço, se você não sabe onde é que ficam esses territórios, tá bom? Dá uma olhadinha no PDF da nossa aula, você pode fazer o download lá na plataforma do canal Educação, nessa aula de hoje sobre a questão palestina. Tá legal? Então tá aí. A Autoridade Nacional Palestina, ela já vai reivindicar que seja tratada como um Estado, como um país, né? Como um governo, né? Vão procurar legitimidade, tá certo? Então esse acordo, a humanidade, quando vê uma imagem dessa, passa a ter qual sentimento? De esperança, né, de que pode ser que finalmente eles cheguem a um entendimento, porque não precisa você ter ido até aquela região do Oriente Médio, né, onde tem esses conflitos entre árabes e judeus, você não precisa ter ido lá para você lamentar o que acontece naquela parte do mundo, que as imagens chegam até nós, não é verdade? As imagens chegam até nós. Então, são pessoas, né, são civis, são homens, mulheres, crianças, né, que falecem. Como eu comentei há pouco, se essa imagem remete para despertar um sentimento de solidariedade na comunidade internacional, que são jovens palestinos lançando pedras contra tanques israelenses, né, na primeira intifada. Se essa imagem desperta esse sentimento, digamos assim, fraterno em relação aos palestinos, já essa outra imagem desperta qual sentimento? Oh meu Deus, tomara que agora eles se entendam, né? Tomara que baixem as armas e passem a conviver pacificamente. Porque lá, pessoal, não tem tranquilidade, não tem paz. Não é como aqui no nosso país, que você dorme tranquilo, você não pode acordar, você não espera acordar no meio da noite com um bombardeio, né? Com a destruição da sua casa, por exemplo, né? Você já dorme sabendo que no outro dia ou você vai estudar, ou você vai trabalhar, você já tem um roteiro na sua cabeça. Então agora tu imagina você morar num local
que você sabe que vai correr risco de vida só no deslocamento da sua casa até a tua escola, até o teu trabalho, né? Porque pode acontecer a qualquer momento. Você escuta sirenes avisando, né, de que mísseis estão sendo lançados no seu território. Eles têm sistemas de radares que informam. E a população naquela região vive permanentemente em tensão, né? Não vivem uma vida tranquila, não vivem. Por isso que a humanidade torce, deseja, né, para que haja esse entendimento entre eles. Em 1995, Isaac Rabin, aquele da foto anterior, que vocês viram, né, primeiro-ministro de Israel, ele foi assassinado por um extremista judeu. E a extrema-direita ganhou força dentro de Israel. Tá certo? Então, vou voltar a imagem mais uma vez. Ó, veja, esse senhor aqui, né, esse que está do lado da esquerda, Isaac Rabin, representando Israel. Este, Yasser Arafat, né, representando a Palestina. Aqui no meio, Bill Clinton, Estados Unidos. Pois bem, alguns extremistas judeus de Israel não reagiram bem em relação a esse acordo. Por quê? Porque eles defendem a luta armada, o enfrentamento. Então foi exatamente um extremista judeu, assim como tem os extremistas palestinos, foi um extremista judeu que matou, né, que assassinou o Isaac Rabin. E aí a extrema-direita passa a ganhar força. Vocês estão vendo aí uma imagem, né? Eles estão muito tensos, né, os israelenses, a bandeira de Israel ali perto dessa garota, né, uma fotografia dele, foi exatamente logo após a morte, nos velórios dele. Os judeus não cederam mais para a desocupação das áreas onde ainda resistia a população palestina. Então, houve um retrocesso em relação aos entendimentos, aos acordos que estavam acontecendo. Tanto é que os termos de paz dos acordos de Oslo resultaram em fracasso. Aquele momento anterior em que o Yasser Arafat cumprimenta o Isaac Rabin, mediados pelo presidente Bill Clinton, esses acordos eles acabaram sendo desarticulados, né? Total fracasso, de lado a lado, tanto do lado de Israel, né, como do lado, né, da Palestina. Então veja assim, a humanidade ficava nesse sobressalto, alternando momentos de esperança, né, com momentos de, digamos assim, de desânimo, de desacreditar que algum dia a paz seria estabelecida nessa região. Ainda mais quando... Agora você imagina como teria sido pior se, ao invés de um extremista judeu ter assassinado, né, o Isaac Rabin, e se tivesse sido um extremista palestino, aí que a confusão estava com certeza bem maior. No ano de 2000, a segunda intifada, liderado pelo Hamas, né? O Hamas, que é aquela facção mais radical. E agora nessa imagem, vocês estão vendo na sua tela, tá mais legível, são garotos, né? São meninos praticamente, jogando pedra, que é o que tem à mão, né, contra os tanques israelenses. Tá? Novamente, é uma imagem que rodou o mundo, aumentando o apoio internacional à causa palestina. Tá? A causa palestina. Assim, apoia a Palestina, mas porque a opinião pública internacional, ela oscila muito. Vocês viram. A princípio, solidariedade total ao povo judeu, aí ao povo palestino. Mas basta o noticiário divulgar um atentado do Hamas, né, em relação ao atentado à bomba, né, que matou, vamos imaginar aí, centenas de israelenses, aí a opinião pública já fica contra os palestinos, entendeu? Então oscila muito a opinião pública internacional. Na segunda intifada, liderada pelo Hamas, uma ofensiva palestina foi montada contra Israel, que respondeu duramente, além de demolir casas de palestinos, e iniciar a construção do Muro da Cisjordânia, ou Muro de Israel, em 2002. Nós estamos colocando aqui nessa foto, então, aqui você está vendo a fotografia da segunda intifada, no ano 2000, mas aqui o Muro de Israel
nessa imagem abaixo. Muro de concreto, são as placas, né, de concreto, ou muro da Cisjordânia, ou muro de Israel, né, que eles começaram a construir no ano de 2002. Com qual objetivo? Exatamente de barrar a entrada de palestinos no território israelense, tá bom? Muito comparado, muito lembrado, por exemplo, o Muro de Berlim, aquele que foi criado, foi construído logo após a Segunda Guerra Mundial, separando Berlim, administrada pelos soviéticos, né? Berlim administrada pelas nações ocidentais democráticas, né? Estados Unidos, Inglaterra, França. Então tá aí o Muro de Israel, né? Lembra outros muros também, inclusive da contemporaneidade, como o muro, a ideia a construção do muro entre os Estados Unidos e o México. Então, muitos muros, né, pessoal, sendo construídos aí pelo mundo afora. Houve até quem dissesse que ao invés de construir muros, era preciso construir pontes, né? Pontes, essa metáfora, né, de que as pontes ligam, né, uma parte à outra, que proporcionam um entendimento, né, um diálogo, ok? Então tá aí, segunda intifada, no ano 2000, 2002, construção do Muro da Cisjordânia, tá? Mais outros acordos de paz foram feitos, e assim teve início a desocupação por parte de Israel da faixa de Gaza e de parte da Cisjordânia. Ações que resultaram no recebimento do Prêmio Nobel da Paz pelo primeiro-ministro israelense Ariel Sharon. Meus queridos, veja só, foi comentado também na aula anterior a construção desses assentamentos, tanto assentamentos judeus como assentamentos palestinos, cada qual com seus interesses, né? Sempre tinham cláusulas nesse acordos, né, de paz, foram vários que foram celebrados entre Israel e a Palestina, sempre tinha, né, o compromisso de desocupar, de retirar, ou desocupar, digamos assim, esses assentamentos judeus ou então palestinos, tá? Mas isso foi que acabou acontecendo naquela região logo após a segunda intifada. Tá, reforçando isso que eu falo, né, das expectativas da opinião pública internacional para que cheguem a um consenso, a um entendimento, localizamos aí a concessão do Prêmio Nobel da Paz para o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, que teria sido um cara que teria abdicado, recuado em relação a algumas propostas mais, digamos assim, mais radicais da parte dos israelenses, tá bom? E olha que esse muro é alto, tá vendo aí pela imagem? Não é feito para alguém pular facilmente. E lógico, ele é monitorado em toda a sua extensão, né? É algo assim muito ostensivo, né? O muro, né, da Cisjordânia. Embora Israel tenha saído de Gaza em 2005, a ONU ainda considera aquele pedaço de terra como parte do território ocupado. Aqui é um negócio interessante, porque se perguntar para as autoridades israelenses se há uma ocupação na faixa de Gaza, eles não, nós saímos de lá em 2005. Saíram, mas veja bem, como ainda hoje Israel determina o que entra e o que sai da faixa de Gaza por meio de um rigoroso controle militar. É por isso que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ainda hoje considera a faixa de Gaza como parte do território ocupado. Nessa fotografia vocês estão vendo aí a imagem, né, de um militar israelense, arma em punho, né, abordando aí 2 palestinos, né? Observe que a arma dele está apontando para o chão, mas a qualquer momento ela pode disparar, né? Então, e esses palestinos, já sabendo que isso é muito possível, que é como aconteceu e acontece, eles também, vocês estão vendo que eles estão muito tensos. O outro rapaz da camisa branca nos parece que também está até ensanguentado, parece que houve um conflito, entendeu? O carro foi abordado, pode ser tido como suspeitos, alguém ligado ao Hamas, que é aquele grupo radical, né? Que defende inclusive a eliminação do Estado de Israel. Então, é uma região que e não é ocupada ao mesmo tempo. Não é ocupada porque Israel já se retirou, né, daquela região, mas
nada entra e nada sai da faixa de Gaza que não passe pelo crivo, né, pela vigilância dos militares israelenses. Por isso que a ONU considera, né, a região, a faixa de Gaza, como parte do território ocupado, assim como é a Cisjordânia, tá certo? Na verdade, é como a ONU está falando. Então não precisava Israel entrar na faixa de Gaza, né, e estabelecer seu poder lá dentro. Se cercam a faixa de Gaza, se as principais entradas são monitoradas, não tenha dúvida que essa região ela deve ser considerada, pode ser considerada como um território ocupado, tá legal? Ocupado por Israel, né, que aumenta os conflitos na região, né? Meus queridos, eu estou vendo aqui essa imagem, estou me lembrando que até por conta, né, dessa história toda, dessa vivência deles, os israelenses, eles adquiriram muitos avanços, né, tecnológicos no campo de armamentos, né. As armas israelenses são conhecidas internacionalmente como armas bastante eficazes, né. O serviço de espionagem israelense, como é também um dos mais preparados do mundo, né. Então, muitas outras forças militares estabelecem acordos de cooperação, né, com o Estado de Israel, no sentido de capacitar seus militares e treiná-los, né, para o enfrentamento, entendeu? Então, eles são assim conhecidos internacionalmente nesse campo da segurança, no campo militar. A indústria armamentista israelense também é bastante desenvolvida. Em 2006, observe que eu estou colocando na cronologia, né? Em 2006, vitória do Hamas sobre o Fatah nas eleições da Autoridade Nacional Palestina elevou novamente a tensão na região. O que se intensificou, pessoal, com o não reconhecimento do pleito por parte dos Estados Unidos, né, União Europeia e outros países ocidentais, tá? Então, esses dois grupos, Hamas e o Fatah, eles são ligados à Autoridade Palestina, né? Só que o Hamas, né, é o mais radical, ele é o mais violento, vamos dizer assim, e o Fatah, aquele mais moderado, né? Aquele que defende algo, sendo que os dois também têm ações militares, pessoal. Só que desses dois grupos, né, há uma divergência interna entre a organização dos palestinos, de tal maneira que o Hamas é mais violento, mais agressivo. Tanto é que quando eles vencem as eleições, né, da Autoridade Nacional Palestina, eles não tiveram essa vitória reconhecida. Não tiveram a vitória reconhecida pelos Estados Unidos, nem pela União Europeia e nem pelos outros países ocidentais. Na sequência, vamos ter uma série de atentados terroristas sobre Israel, né, que buscava várias tentativas para eliminar o Hamas, incluindo a adoção de embargos econômicos sobre a faixa de Gaza, o que afetava também a população civil. Professor, como é que é isso? Embargo econômico. Ora, ao longo da história, né, da humanidade, tivemos vários embargos econômicos. Só para você lembrar, você está aqui, por exemplo, Napoleão Bonaparte, que não conseguia derrotar a Inglaterra pela força das armas, decretou o bloqueio continental, tá? Decretou um bloqueio continental, impedindo ou procurando impedir que as nações do continente europeu comercializassem com a Inglaterra, tentando sufocar economicamente a Inglaterra. O que é isso? É um embargo econômico, entendeu? Um pouquinho antes, vamos ter também Filipe II, rei da União Ibérica, da Espanha, né, decretou o embargo espanhol em relação aos holandeses. Estados Unidos, embargo econômico em relação a Cuba. E agora, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, novamente, né, as nações decretam embargos econômicos, dificultando ou mesmo impedindo que mercadorias, que produtos, serviços, né, sejam comercializados. Então, assim, se Israel impõe um embargo econômico, né, em relação à faixa de Gaza, isso vai, lógico, afeta a população civil. Assim, são os militares brigando e é o povo sofrendo. Porque de repente você não tem como comprar um remédio para o seu filho, você não tem como comprar alimentos, entenderam? Porque tudo isso passa pelo embargo econômico. Tá legal? 2008,
acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel por mediação do Egito. O Egito ainda vai atuar como um intermediário aí, como mediador da paz. O acordo não foi renovado, os judeus recusaram-se a findar o bloqueio econômico adotado, aquele bloqueio econômico lá na faixa de Gaza. Olha essa imagem, como é que essas pessoas podem ter uma vida tranquila? Olha a proporção dessa explosão. Vocês estão vendo, né? Então, acaba matando as pessoas, bem nessa região onde houve a explosão. E observem a quantidade enorme, né, de destroços que são lançados. Às vezes você está longe da confusão, mas acaba caindo um pedaço de concreto aí na sua cabeça e você acaba morrendo também, entendeu? Afeta muitos no raio, né, ali próximo da explosão, entendeu? Em 2014, novas ofensivas aconteceram quando 3 jovens judeus foram assassinados em um ato atribuído ao Hamas, que negou a autoria. Ainda tem essa confusão ainda, porque às vezes quando acontece um ato terrorista, alguém assume a autoria. Não, fomos nós mesmos, foi o Hamas e tal. E outras vezes não. Nesse caso aqui, esses 3 rapazes que foram ceifados a vida dele muito precocemente, né? Foi atribuído ao Hamas, só que o Hamas negou. Com isso, um jovem palestino foi assassinado por um extremista judeu. Aí é aquela coisa, olho por olho, dente por dente. Lembra aí o Código Italião, o Código de Hammurabi, né, na antiga Mesopotâmia. Mataram 3 jovens judeus, atribuíram a culpa ao Hamas, e aí, na sequência, né, um extremista judeu mata, assassina um jovem palestino. Tá legal? Que rompe aí a frágil paz na região. Um extremista judeu, por exemplo, foi um que matou Isaac Rabin, como nós vimos no slide anterior. Houve ataque dos 2 lados, mas Israel teve vantagem sobre a Palestina, como sempre, né? Já evidenciamos ao longo dessas 2 aulas que o aparato militar judeu, ele é bastante superior ao palestino, né? As forças militares de Israel. Faixa de Gaza, dados recentes, relativamente recentes, né? Eu encontrei essa pesquisa de 2015 que dizia o seguinte: 55% da população que mora na faixa de Gaza sofria de depressão. Para falar a verdade, ser sincero, eu achei até pouco, porque olha essas imagens. Uma pessoa que não tem como ter uma vida, digamos assim, normal, num lugar desse, né? Você não tem como estudar, como trabalhar, como se divertir, entendeu? As pessoas vivem sobressaltadas. É um clima de tensão permanente. Vão dormir, não sabem se vão acordar, porque pode haver um bombardeio à noite. Então eu acho até que, né, imaginei um percentual maior de pessoas com depressão na faixa de Gaza. 43% estavam desempregados, 40% viviam abaixo da linha da pobreza, 60% estavam em condições de segurança alimentar. Tá? E se bem que muitas organizações humanitárias internacionais ajudam, né, nessa região da faixa de Gaza com alimentos, com remédios, né, porque sabem do sofrimento deles. Eles não têm como, né, levar uma vida, digamos assim, normal. Eles precisam de muita ajuda internacional. Passado mais de 7 décadas do conflito, muitos ainda defendem que a saída para essa guerra entre israelenses e palestinos é a criação de 2 estados, um estado israelense e um estado palestino. Isso aí é óbvio, né? Para acabar com esse conflito, não ter o Estado de Israel, criar o Estado da Palestina, entendeu? E lógico, haver um respeito mútuo entre israelenses e palestinos. Do contrário, também não basta criar um Estado palestino, não está resolvida a parada, né? É preciso que seja, criando o Estado, o Estado palestino, que não seja da forma como foi criado o Estado de Israel em 48, sem dialogar com os palestinos, foi uma coisa imposta, entendeu? Acabou resultando em muitos conflitos e muitas reações. Olha, falei há pouco na questão da tecnologia militar israelense. Tem uma gravura aqui, tudo está em inglês, mas assim, vamos nos ater às imagens e vamos comentar, né? Se você for fluente na língua britânica, você pode até depois dar uma lidinha aí. Mas vamos lá. Todas as vezes que a frágil paz daquela região é quebrada, o Hamas responde lançando centenas de mísseis contra Israel. A maioria desses mísseis é interceptada no ar ainda,
por um sistema antimíssil desenvolvido por Israel, conhecido como Iron Dome. Olha só como é que funciona. Olha essa gravura. Vamos nos ater às imagens, tá? Você está vendo aqui a sequência. Cena 1. Os palestinos lançam os mísseis. Observa a sequência de mísseis, né, sendo lançado em relação ao Estado, ao país de Israel. Na sequência, pessoal, aqui no lado israelense, sistema de radar detectam esses mísseis num raio de 4 a 70 quilômetros. Eles localizam com precisão, com exatidão, né, a posição dos mísseis palestinos. O que é que acontece? Um sistema de radar começa a entrar em ação, entendeu? Juntamente, né, com os lançamentos de mísseis. Olha aqui a cena 4. Então veja que um sistema muito eletronicamente muito avançado, né, em que observe que a tecnologia garante esses resultados positivos, porque, lógico, que alguns desses mísseis, a menor parte, conseguem chegar no território de Israel. Mas é uma minoria. A grande maioria, eles são abatidos no espaço mesmo, entendeu? Antes de atingirem os alvos. Uma articulação tecnológica, radares e as bases de lançamento dos mísseis israelenses, tá certo? Que conseguem ser bastante eficazes nesta defesa, né? Nessa defesa, né, do seu território, entendeu? Então não chegam nem a atingir o chão, né, israelense. E fato que do lado da Palestina eles não têm esse sistema, né, como o Iron Dome. Não tem, porque não acontece o mesmo do lado palestino. Os mísseis israelenses, na sua grande maioria, atingem os alvos. Não acontece ao contrário. Os mísseis palestinos que não atingem, né, seu alvo ao serem lançados, porque Israel tem muito bem articulado esse sistema de proteção. Tá legal? Olha essa imagem. Essa imagem é interessante. Aqui, anteriormente, uma gravura. Tá vendo aqui que isso aqui é um desenho. Mas aqui não, aqui é uma foto, né? À esquerda, o poderoso sistema israelense de interceptação de mísseis, o domo de ferro, aqui já está em português, né? O Iron Dome. À direita, os foguetes lançados contra Israel pelo Hamas, partindo de Berlaia, no norte da faixa de Gaza. Olha que interessante. Vocês estão vendo que, tá claro? Dá para perceber que os mísseis palestinos, aí do lado da direita, eles vão em linha reta. Eles vão fazer uma parábola, né? Eles vão fazer vão até um certo ponto, depois vão inclinando até atingir o alvo. Isso se não tiver algo que intercepte eles. Mas já do lado de Israel, observe que esses movimentos dos mísseis israelenses, eles fazem curvas. Vocês estão vendo? Eles vão se adequando, eles vão caçando, procurando os mísseis palestinos, de tal maneira que quando chega bem aqui nessa parte aqui no centro, olha o que vai acontecer. Aqui no centro os mísseis israelenses, guiados por radares, eles vão acertar os mísseis palestinos, não erra. Então, menos mal até, porque vai poupar vidas, né? Porque as pessoas que iriam morrer do lado de Israel não morrem. Agora, quando você vira o tabuleiro, a Palestina não tem um sistema de interceptação de mísseis israelenses. Os mísseis israelenses acertam seus alvos no lado palestino, causando morte de centenas de civis, inclusive. Então, a imagem aqui está bem didática. Você observa. Normalmente, veja só, mais uma vez, os mísseis da Palestina em movimento são lançados, vai retinho, né? Mas já o Israel fazem curvas, né? Procurando localizar os seus alvos e abatendo no espaço, né? Não permitindo que cheguem ainda no chão. É lógico, se for abatido muito próximo, né? Eles acabam pode causar algum dano, mas bem menos do que se eles de fato atingissem os alvos, né?
Observe que também são atraídos até mesmo pelo próprio calor do outro míssil, né, do míssil palestino. Duas imagens fortes também, né, na região da faixa de Gaza. Olha no lado da esquerda, parte da população palestina não aprova os métodos do Hamas, mas a cada ataque israelense contra a faixa de Gaza, o apoio ao Hamas aumenta, uma vez que os ataques israelenses resultam na morte de centenas de civis. Pessoal, é o seguinte, vamos comentar. Imagine que é isso que o texto está colocando. Parte dos palestinos não aprovam os métodos violentos do Hamas, né, porque são muito agressivos mesmo. Contudo, quando Israel ataca a faixa de Gaza, aí, quando morrem muitas crianças, né, morre população civil, desarmada. Eu falo assim população civil porque numa guerra, quando você tem dois militares, um de cada lado, e mais ou menos utilizando os mesmos armamentos, um está em condição de atacar, outro está em condição de se defender. Mas agora um civil, como é que um civil reage? Como é que ele pode se defender? Se ele está desarmado, ele não tem nem como se defender, entendeu? É isso que acontece na região da Palestina, né? Ademais, mesmo aqueles militares palestinos não têm os armamentos que os israelenses têm. Novamente, uma situação de desigualdade. Então, na medida em que Israel também são violentos os ataques israelenses na faixa de Gaza, a população começa a mudar de opinião. Aqueles que eram contra os métodos agressivos do Hamas, os palestinos, eles passam a concordar. Não, tipo assim, não, esses caras só se for na bala também, então estão nos atacando, vamos nos defender atacando. A situação fica nesse ponto. Então, o sonho, o desejo pelo entendimento entre palestinos e israelenses acaba sendo comprometido com esses atos extremistas de lado a lado, né? Porque de repente, você pode até imaginar, se não houvesse tantas ações violentas por parte de Israel, poderia ser que o Hamas não tivesse tanto apoio do lado da Palestina. Da mesma forma, se o Hamas não tivesse tantos ataques agressivos, podia ser que do lado de Israel houvesse mais uma predisposição para o entendimento, tá bom? Do lado da direita, o Hamas sofre críticas internacionais pela forma como ele governa a faixa de Gaza. Esse grupo é conservador e autoritário. Denúncias de grupo dos direitos humanos apontam que o Hamas persegue críticos e opositores políticos, prendendo-os arbitrariamente e utilizando práticas de tortura, ok? Então veja, pessoal, que eles foram inclusive eleitos, né, para gerenciar, pelos palestinos, lógico, não foram eleitos pelos israelenses. Eles foram eleitos pelos palestinos para administrar a faixa de Gaza. Eleição essa que Israel não aceitou, não respeita, não legitima, e muito menos os Estados Unidos, por exemplo. Vocês estão vendo aí? Olha essa imagem. As imagens, melhor dizendo, do lado da esquerda, a destruição, né? É aí que essas pessoas moram, na faixa de Gaza, entendeu? Não tem, você não vê nenhuma casa em pé, um prédio em pé, estão todos destruídos, bombardeados. Do lado da direita, você está vendo aí tipo um desfile militar, uma manifestação do Hamas, usando um forte armamento, né? Eles estão, inclusive, não dá para identificar quem são, né? Porque estão usando máscara e tudo, a forma deles se defenderem em relação à imagem deles. E vocês estão vendo ali garotos ali na calçada, acompanhando. Podemos até imaginar, não é, Andressa? Mais uma vez no exercício de imaginação, arriscando aqui, né, Andressa? Que esses jovens, eles ficam até olhando para esses militares do Hamas, assim, tendo ele como heróis, não é? Na verdade, que bom, você concordou, tendo assim como heróis, como tipo assim, eu queria ser um cara desse quando crescer, porque imagine que um jovem desse teve um pai, um irmão ou a mãe que foram mortos por um bombardeio israelense, entendeu? Eles não estão usando arma ainda, tá aí com a mãozinha no bolso, né? Japonesinha, havaiana, vamos imaginar, japonesa, havaiana na faixa de Gaza é meio difícil, né? Mas vamos supor que tudo isso que nós estamos falando, gente, mas assim, vamos resumir da seguinte maneira. E comparar, vou fazer aqui uma comparação. Já existem algumas pesquisas preocupantes que muitos jovens, muitos adolescentes que moram
ali naquela região da periferia do Rio de Janeiro, né, que moram naquelas regiões que são dominadas pelo narcotráfico. E o que é que muitos garotos, eles sonham ser quando crescerem? Alguns dizem que sonham ser traficantes, porque eles veem, né, toda aquela a vida que eles levam, o poder econômico que eles têm. Isso é horrível, isso é triste, é lamentável. Entendeu? Mas é aquele contexto, aquela circunstância. Do mesmo jeito lá na faixa de Gaza. Então esses rapazes que estão aí observando essa passagem, né, desse desfile militar do Hamas, qual é o sonho deles? Qual é a perspectiva deles? Não é como você que está assistindo essa aula, por exemplo, que pretende estudar, fazer o Enem, cursar uma faculdade. Não é legal? Não é isso mais ou menos que vocês estão pensando? Né? Quando terminar o ensino fundamental, começar o ensino médio. Mas aí, veja bem o que é que está acontecendo. Aqui eles não têm esse projeto de vida, não tem, efetivamente não tem. E olha essas duas realidades, precisa nem colocar a legenda. Essa imagem de cima, prédios modernos, né, tudo bem iluminadinho, e essa parte de baixo, né, uma explosão bem no meio. Em cima, Israel, embaixo, a faixa de Gaza, ou então a Cisjordânia, qualquer uma dessas duas regiões que são alvo de ataques. Né? Atualmente, pessoal, o Estado de Israel é uma nação consolidada, com boa infraestrutura e um dos melhores índices de qualidade de vida do Oriente Médio. Eles têm um padrão de vida muito elevado. E avanço na área da ciência, da informática, da medicina, tem avançado muito. E, lógico, também na indústria militar. Os palestinos, por sua vez, não possuem um Estado nacional, não tem, como existe o Estado de Israel, dos judeus, e as condições de vida da sua população palestina, seja na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia, tem piorado a cada dia mais. Então, se as coisas estão melhorando em Israel, pois estão piorando na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Olha essa imagem, um assentamento. Um dos grandes problemas enfrentados pela população palestina são os assentamentos israelenses, que têm sido construídos em território palestino. Esses assentamentos são vistos como uma estratégia de ocupação gradativa do território, uma vez que seu número tem aumentado com o passar dos anos. Então, esta tem sido uma estratégia de Israel. Construir assentamentos em território palestinos e colocar israelenses para morar aí. Lógico, isso aqui é visto pelos palestinos como uma provocação, não é? Ora mais, se eles estão lutando para ter um território, ter um Estado. Israel já tem, os judeus já têm o seu Estado, que é Israel, né? Eles ainda estão pelejando, tentando. Aí Israel age dessa maneira, construindo assentamentos. Lógico que aí você está vendo que tem um muro, que está cercado, que tem uma proteção, né? Mas é muito tenso também morar nos assentamentos. Essa entidade que observa a defesa dos direitos humanos, Human Rights Watch, ela faz pesquisa no mundo inteiro em relação às agressões aos direitos humanos. E no ano passado, em 2021, achei essa informação mais recente que eu encontrei, né? Que essa entidade fez em Israel e concluiu o seguinte no seu relatório, né? Que Israel, primeiro, beneficia a população israelense enquanto discrimina a população palestina, atua sistematicamente para perpetuar o controle demográfico, político e territorial da região por meio das leis e do poder policial. Vocês estão vendo a imagem. Do lado da esquerda, observe um militar israelense fortemente armado. Do lado da direita, um palestino. Você identifica aí pelo turbante que ele está usando. A bandeira da Palestina ali ao redor, né? Mas aqui embaixo outro militar israelense, entendeu? Então é uma situação muito tensa, né? E concluiu também a Human Rights Watch que Israel impõe condições de vida degradantes aos palestinos em algumas regiões de Israel, tão severas que constituem crimes contra a humanidade por imposição de um sistema de segregação. Segregação. Pessoal, quando você escuta falar em segregação, muitas vezes você pode até lembrar o que aconteceu há um tempo atrás na África do Sul, com o apartheid, né? Em que as autoridades sul-africanas tratavam as populações locais, nativas, populações negras, com uma forte discriminação. Tinha locais que eles não podiam entrar, bancos que eles não podiam sentar, numa praça, dentro de um ônibus, enfim. O que ocorre naquela região, né, do Oriente Médio, entre Israel e os palestinos,
foi considerado por essa entidade que luta pela defesa dos direitos humanos como um crime contra a humanidade. Não é somente um crime contra os palestinos, contra a humanidade. Tá legal? Por conta da desproporcionalidade, né, da ação truculenta de Israel. Israel reivindica toda Jerusalém como a sua capital, enquanto os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino, conforme previa o plano da ONU. O plano da ONU defendia a internacionalização de Jerusalém, considerando que é uma cidade sagrada para 3 religiões, né? Os judeus, os cristãos e os muçulmanos. No entanto, Israel não quer saber só de uma parte, não. Israel quer toda Jerusalém como a capital, né, do país deles. Os Estados Unidos têm em Israel seu maior aliado no Oriente Médio, são um dos poucos países a reconhecer a reivindicação de Israel sobre Jerusalém inteira. Tá legal? Então vejam que nesse conflito entre Israel e os palestinos, os Estados Unidos são fortes aliados de Israel. Em maio de 2021, ano passado, né, o grupo militante islâmico Hamas e as forças de defesa de Israel travaram um confronto que durou 11 dias. O Hamas lançou mais de 4.000 foguetes da faixa de Gaza para cidades e vilarejos do centro e no sul de Israel, enquanto Israel realizou cerca de 1.500 bombardeios aéreos no densamente povoado território palestino, segundo dados de um relatório da ONU. Lembrando que boa parte desses mais de 4.000 foguetes que o Hamas lançou da faixa de Gaza, o Iron Dome, aquele sistema de defesa antimíssil, né, israelense, acabou abatendo, né, no espaço mesmo, chegaram nem a atingir seus alvos. Olha a magnitude dessa explosão. Você já, né, percebe que foi de grande proporção, né? É calculável, tá? Até muitas vezes, acho que até a quantidade de pessoas que morrem, né, num bombardeio desse. Não tem como a pessoa se planejar, não tem como levar uma vida normal. As ações de Israel deixaram um saldo fatal, esse do conflito do ano passado, de pelo menos 230 mortes, incluindo 130 civis, enquanto foguetes disparados pelos palestinos mataram 13 pessoas em Israel. E por acidente, cerca de 15 palestinos em Gaza. Vocês estão observando a desproporcionalidade, inclusive nas mortes, tem a ver com esse sistema de defesa antimíssil de Israel. Do lado de Israel, né, nesse caso aqui, acabou tendo somente 13 pessoas morreram, né, em Israel. No lado da Palestina, 230 mortes. Vamos para as questões, rapidinho, enquanto o tempo dá. Vou ver se dá tempo aqui. Os Estados Árabes se consideram em estado de guerra com Israel e desde 1948 não cessam de proclamar sua vontade de lançar os israelitas ao mar e de riscar seu estado do mapa do Oriente Próximo. Iniciado em 1948, o conflito palestino-israelense constitui no Oriente Médio o que se convencionou chamar de questão palestina, que está longe de ser resolvida, ainda hoje, e pode estar relacionada a... Qual a alternativa correta? Vamos lá? Alternativa A, exigência pelos países do Oriente Médio do cumprimento do plano da ONU de partição, né, de divisão da Palestina, que criava o Estado palestino no final da Segunda Guerra Mundial. Olha, pessoal, esse plano da ONU, né, de fazer aquela divisão da Palestina, né, acabava não atendendo os interesses do Oriente Médio. Então, eles não vão exigir que o plano da ONU, porque aquele plano acabava privilegiando mais Israel. Tá legal? B, incapacidade dos países vencedores da Segunda Guerra de garantir a paz no Ocidente nos anos posteriores ao conflito, provocando uma fuga em massa de judeus para a Palestina. Não, eles vão para lá porque lá estiveram, foi um país. Não foi pela incapacidade, né, dos países vencedores da Segunda Guerra. C, construção de um padrão de instabilidade nas relações internacionais pelo recém-criado Estado de Israel, que contava com o apoio dos Estados Unidos, União Soviética e da ONU. Olha, Estados Unidos sim, mas União Soviética não.
Então também está errado. Alternativa D, recusa árabe à partilha da Palestina imposta pela ONU, que submeteu a maior parte do território ao controle do recém-criado Estado de Israel, sem que se respeitasse a soberania dos povos na região. Então, essa é a alternativa correta. Tá legal? A é extinção oficial do mandato britânico sobre a Palestina, no final da Segunda Guerra, com reconhecimento imediato dos países vencedores, de independente de todos os países do Oriente Médio. Vamos grifar esse imediato, esse todos que está errado. Ok? Então, meus queridos, vamos encerrando por aqui mais uma aula de história. Hoje tratamos sobre a questão palestina, um assunto muito interessante que está no livro didático, mas também está nos noticiários, né? Então, um forte abraço e até a próxima aula.